Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que tinham nele acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, tema do Evangelho, resume em dois, né? Nesta quarta-feira da quinta semana da Quaresma, vai falar sobre a palavra e sobre a paternidade, né? Essa palavra, né? Essa liberdade, que é a palavra de Deus. Continuamos, né? Uma continuação este Evangelho do Evangelho de ontem, onde Jesus fala que para a salvação é preciso abraçar a palavra, e agora ele continua falando àqueles que de certa forma acreditavam em Jesus, né? Ele diz que se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes naquilo que eu faço, vocês vão ser livres. Vocês vão ser livres porque a verdade liberta, a verdade que sai de mim liberta, né? E eles fazem esta pergunta: mas como livres? Nós não somos escravos, nunca fomos escravos. Aí Jesus nos fala que quando pecamos, nós somos escravos do pecado. E, meus irmãos, é tecnicamente isso. Ou melhor, é verdadeiramente isso, né? Quando nós pecamos, quando nós satisfazemos todos os nossos desejos, nós não somos livres, porque estamos presos a estes desejos que não nos deixam viver livremente. Entende, meus irmãos? A lei de Deus é a liberdade, a palavra de Deus nos traz liberdade, porque não nos deixa imersos nesse vício, nos vícios do pecado, nos vícios de tantas coisas. Então Jesus se refere a isso, não na escravidão física, né, na escravidão, né, que nem era no Egito, né, enfim, fala dessa escravidão do pecado. E nos ensina que, se nós não abraçarmos a palavra de Jesus, que é capaz de libertar, nós caímos em vícios, nós caímos em pecados e somos escravos do pecado. Porque essa nossa carne, essa nossa concupiscência, ou seja, a nossa tendência ao mal, que está dentro de nós, que é a consequência do pecado, ela sempre pende, né, como para o mal. Sempre pende a fazer o que nós queremos. E o que nós queremos, meus irmãos, que a nossa natureza quer é egoísta. É um desejo egoísta de se satisfazer a si mesmo. Entende, meus irmãos? Então, isso é escravidão. Fazer tudo o que se quer fazer não te faz livre. Te faz escravo dos teus desejos, justamente. Então, meus irmãos, aí a gente vê que as leis de Deus e a palavra de Deus, elas têm duas finalidades importantes. A primeira, é claro, para a nossa salvação, mas também para o nosso bem humano. Porque Deus dá esses mandamentos, esta palavra, e esses mandamentos ao qual Cristo dá a plenitude, para que nós não nos prendamos a estes vícios, a este egoísmo que não nos deixa amar a Deus, que é o fim último da nossa vida.
Entende? Então, Jesus nos vem falar isso, que se a gente abraça a verdade, se a gente abraça a palavra de Deus, que é Cristo, nós nos libertamos destes vícios, destes pecados, que é uma constante luta, mas que sem esta palavra nós não conseguimos absolutamente nada, a não ser a condenação. Então, por isso precisamos estar com Jesus. E eles vão falar, né? Porque esse povo a gente está percebendo que no Evangelho não está entendendo nada, né? Jesus fala num sentido, eles entendem outro, Jesus explica, eles não entendem. Tadinho de Jesus, né? Mas, meus irmãos, vemos que Jesus explica deveras vezes o sentido que ele está falando. E eles vão debatendo, né? Eles se debatem. Agora aqui também vai para o lado da paternidade, como falamos. Eles falam que o pai deles é Abraão. Mas Jesus questiona: se o pai de vocês fosse Abraão na fé, vocês não estariam fazendo o que querem fazer comigo, que é matar-me? Porque justamente Abraão também preparou o caminho para o Messias, né? Então, meus irmãos, é nesse sentido. E ele fala justamente, né? Quando aqui Jesus se refere, né, das obras do vosso pai, que ele fala para os judeus, este vosso pai se é entendido como o demônio. Ou seja, que Jesus faz as obras do pai que o enviou, o Deus, e que os homens fazem as obras, muitas vezes, do demônio. Porque justamente estão presos nos seus pecados, presos nos seus vícios, e não acolhem a Jesus verdadeiramente como deveriam acolher. E por causa disso são presos, são escravos de si mesmos, e não tem coisa pior que isso. Meus irmãos, também Jesus vai dizer algo muito interessante, aqui no versículo 39. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. O que para nós seria o seguinte: se nós somos católicos, por que não praticamos as obras que Jesus ensinou a praticar e fez? Por que não acolhemos a palavra, como Jesus ensina a acolher, que é o tema também, né, deste evangelho? Meus irmãos, muitas pessoas, inclusive nós mesmos, somos acostumados a fazer um turismo pela palavra de Deus, né? Olha que palavrinha bonita, né? Muito interessante, eu escuto, eu ouço, mas eu só escuto e só ouço. Ela não fica em mim, ela não produz fruto, ela não é praticada, e aí vão. Meus irmãos, a gente tem que parar de fazer um turismo pela palavra, a gente tem que sentar, entender ela, meditar, fazer dela uma oração para nós, e pedir a Deus a força para pôr em prática, meus irmãos. Porque temos que entender que a fé sem obras é morta, nos diz São Tiago. Então devemos pegar esta palavra e pôr em prática na nossa vida. Mas como que eu vou pôr uma palavra em prática se eu não sei que palavra é essa, se eu não escuto, se eu não me debruço nela? Um costume que é milenar na igreja e que ajudou muitos santos e revoluciona a vida espiritual de alguém, fazer um certo diário espiritual. Talvez você pode fazer na sua casa para lhe ajudar. É pegar o evangelho, meditar, destacar o versículo que mais ele chamou a atenção, junto com a luz, né, do sacerdote, tem tantas homilias também por aí, e entender a palavra e fazer com que ela entre no coração e ver o que você entendeu dessa palavra, né, com a luz, né, com o sacerdote, irmão, enfim, né, para que a gente possa compreender. Mas por que essa prática? De escrever, de fazer, de sentar e meditar, para que ela entre no coração, porque na mente ela entra através dos sentidos, mas ela precisa chegar até o nosso coração para que a gente possa praticá-la também, no nosso dia a dia. Então é isso que, meus irmãos, Jesus está nos dizendo. Para que acolhamos a palavra, ele vem dizendo muito isso nesses últimos dias, né? Que ele é esta palavra viva, que salva. Vimos ontem isso, né? Essa palavra que salva, que resgata. E hoje vemos também o quão importante é permanecermos na palavra. Uma vez que nós acolhemos, né? Nós acolhemos a palavra, nós devemos permanecer nela. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em perseverar, mas devemos permanecer, meus irmãos, para que a gente não seja filhos do mundo. Não sejamos filhos do pai a qual Jesus está referindo, né? Que eram os pais que aqueles homens que estavam debatendo com Jesus tinham, que era o próprio demônio e o mundo, né? Meus irmãos, possamos abraçar a Jesus, a sua palavra, a sua doutrina, para que possamos, junto com ele, ressuscitar na Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos.